Olá, vou falar de mais um tema para a nossa sessão de mitos e verdades. No último tema nós falamos sobre anjo da guarda e hoje, como eu tinha avisado, vou falar sobre purgatório. Purgatório é uma doutrina de uma determinada religião que acredita que as pessoas que não foram boas o suficiente, tiveram alguns desvios aí na sua vida e não foram de todas más, elas vão para um lugar intermediário, pagar ali uma pena durante um determinado período, que não está muito claro, para depois serem então absolvidas e terem o direito de ir para o paraíso e para o céu. Como esse tema é um pouco mais complexo, eu vou, antes de dar prosseguimento, fazer a leitura de um pequeno texto da palavra de Deus, da Bíblia, rapidamente. Vou dar uma olhada para o lado aqui para ler na palavra. Diz assim a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no seu capítulo de número 3. Quem crer em Jesus Cristo não é julgado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do único Filho de Deus. O próprio João, escrevendo na sua primeira epístola, ele diz que crer não significa apenas acreditar que Jesus existiu, mas fazer e obedecer aquilo que ele ensinou. E continuando ainda em João 3, eu li o 18, agora o 19. E o julgamento é este: a luz, que era Jesus Cristo, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e continuam sendo más. Porquanto todo aquele que pratica o pecado aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque tudo que é errado na luz é visto. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus ou estão de acordo com aquilo que Deus ensina na sua palavra. E ainda em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, como nós vamos falar de purgatório, vamos lembrar um pouquinho sobre Jesus Cristo falando sobre a parábola de Rico e Lázaro. Os dois morreram, o rico, como era pecador, um homem pernicioso, foi para o inferno, a palavra diz inferno, e Lázaro foi para o céu, estava no seio de Abraão, uma figura que representa a Deus. A palavra então lá em Lucas 16, 26 diz assim: e além disso, entre nós e vós, Deus falando, na figura de Abraão, está posto um grande abismo, de sorte que os que estão no céu não podem passar para vocês que estão no inferno, e os que estão no inferno não podem passar para o céu, uma vez que foi estabelecida uma separação. E Lucas não fala em nenhum outro lugar intermediário, a palavra de Deus não fala. Então, como nós estamos falando de purgatório, um lugar onde as pessoas vão para purgar os seus crimes, os seus pecados, limpar, purificar, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não trata sobre isso, ela não fala sobre isso, ela não ensina isso e não traz essa palavra. Então, purgatório, da forma que a doutrina religiosa ensina, não tem descrito na palavra de Deus, não tem escrito nem ensinado na palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme nós lemos, dá dois caminhos. Aquele que segue no sentido de obedecer a Cristo, aquele que crê, obedecendo e fazendo aquilo que a palavra ensina, e que não é muito penoso, tem o seu destino para o céu, está trilhando o caminho para o céu. Aquele que não faz, aquele que vive deliberadamente em pecado, está trilhando o caminho para a condenação. E a condenação, como Lucas nos mostrou, é inferno, é fogo eterno. E ele mostra, há uma separação, não tem como passar os que estão condenados para o céu, porque a Bíblia nos mostra que existem dois caminhos. Morreu vivendo uma vida conforme os ditames de Deus, conforme aquilo que Deus estabeleceu que é o correto,
esse tem o caminho para o céu estabelecido. Morreu afastado da vontade de Deus numa vida deliberadamente em pecado, está com o caminho traçado para o inferno. Esses dois caminhos que existem. A Bíblia não ensina outro caminho. Então, purgatório tem escrito na palavra de Deus, na Bíblia, nos 66 livros que compõem o cânon bíblico? Não, não tem. Não tem definido, não tem escrito, não tem ensinado. A doutrina do purgatório é uma doutrina criada por uma religião, mas não está escrito na Bíblia. É claro, aqui nessa sessão de mitos e verdades, eu não tenho o intuito de debater a teoria em si, se ela está certa ou se está errada, a doutrina em si, se está certa ou está errada. Nós não entramos nesse mérito. Nós aqui só dizemos o seguinte: está escrito na palavra de Deus ou não? Se não está escrito na palavra de Deus, é porque não foi definido ou determinado por Deus. Foi criado por alguma doutrina em algum determinado tempo, alguma época. Ok? Então, purgatório também não tem na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara em ensinar o caminho para o céu e muito clara em dizer que quem não segue esse caminho vai para o inferno. E ela também é muito clara em dizer que quem vai para o inferno está condenado e não terá uma segunda chance. Nós definimos o nosso destino espiritual eterno aqui, enquanto vivos. Morreu, ou segue para o céu ou segue para o inferno. Não adianta depois que morrer fazer qualquer tipo de atividade aqui em vida, os que ficaram em favor do que já morreu. Não adianta, a palavra de Deus está nos dizendo. Morreu sem Cristo, morreu sem ter comunhão com Deus, sem seguir o caminho da luz, inferno. Morreu em comunhão com Deus, tendo uma vida de lutas, de enfrentamento do pecado, mas evitando pecar deliberadamente, caminho para o céu. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Queridos, aproveitando, esse vídeo ficou um pouco maior do que o costume aqui no Mitos e Verdades. Procurem viver uma vida que não lhe levará para o inferno. Nós nunca sabemos o daqui a pouco que vai acontecer. A morte pode chegar a qualquer instante para qualquer pessoa, como a palavra de Deus diz. Pode ser num piscar de olho, como um relâmpago. Então tenha cuidado, procure o melhor caminho para viver, porque conforme nós vemos na palavra de Deus, o inferno é terrível, doloroso, sofrido, mas eterno. Quem vai para lá também não sai mais. Que Deus abençoe, tenha misericórdia de nós. Deus abençoe mais uma vez.